Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos no último programa do ano 2001. Que balanço podemos fazer deste ano? É o que nos traz à conversa desta semana com os nossos convidados. António Araújo, jurista, historiador, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e economista Susana Peralta, professora na Nova SBE. Vamos passar em revista o ano que passou, detectar tendências, desenvolvimentos e leituras sobre este ano que está quase a terminar. É o tema da edição desta semana do Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, António e Susana, obrigado pela vossa disponibilidade para o último programa do ano. Quando olhamos para 2021, Susana, não tentámos se calhar iludir-nos em relação à pandemia, que não iríamos fazer, digamos assim, o mesmo 2020, porque a vacina entrou e mudou bastante alguns quadros de debate sobre a pandemia. Ainda assim, é inevitável que a pandemia tenha marcado, de facto, e continua a marcar muito a nossa rotina, e 2021 foi muito marcado por isso, não, Susana? Eu acho que 2021 até foi um ano de um certo flop, porque nós entrámos todos em 2021 muito otimistas, não é? Eu recordo que as vacinas começaram a ser administradas no dia 8 de dezembro no Reino Unido e em Portugal 27 de dezembro de 2020, e portanto nós achávamos que 2021 ia ser, algures no tempo, um momento de libertação da pandemia. E a verdade é que esse momento de libertação acabou, enfim, por chegar relativamente, embora ainda com muitos constrangimentos, designadamente no sistema de educação, a 1 de outubro, mas só durou 2 meses, não é? E neste momento nós estamos outra vez a viver um momento de grande intensidade da pandemia. Enfim, os especialistas estão mais, quem percebe disso está mais certificado do que eu para dizer qual é a gravidade disto, como é que isto se traduz em hospitalizações, em doença grave e em morte, mas a verdade é que a pandemia continua muitíssimo presente nas nossas vidas, e eu julgo que ao longo de 2021, sobretudo eu diria provavelmente a partir de metade do ano, nós acreditámos que íamos chegar ao final de 2021 praticamente livres da pandemia, e por isso eu acho que desse ponto de vista foi uma surpresa negativa. Eu lembro-me de estar há um ano atrás num destes programas assim de balanço do ano. Sim, e estar a desejar ir a festivais de verão e não sei o quê, festivais de verão não houve, não é? Agora já comprei para do ano, para 2022, vamos lá ver se desta vez é que é. António, o que é que... Bem, apesar de tudo tivemos 2020 e poderíamos ter aprendido algumas lições ou aplicado algumas ideias. Apesar de tudo, alguma coisa se aplicou em 2021, a forma como gerimos o trabalho em termos pandémicos, a confiança ou não na ciência, o que é que está na mão dos cidadãos, o que é que está na mão das instituições. Houve alguma reflexão que tenha sido útil de 2020 que aplicámos como sociedade em 2021? Sim, penso que sim. O meu balanço não é assim tão negativo. Talvez a ideia, nós tínhamos um wishful thinking, que era pensar que a pandemia ia desaparecer por ideia das vacinas, mas desde o início também as pessoas deviam estar mais informadas, pensar que a vacina em si não implica o contágio. Mas sobre as vacinas eu só queria dizer uma coisa, que vindo uns dados, já talvez dá uma semana ou 2, mas enfim, mantém-se mais ou menos. Cerca de 53,3% da população mundial já recebeu pelo menos uma dose. Mas se nós formos aos países mais pobres, só apenas 5% recebeu uma dose. Portanto, se olhar para os dados do World in Data e não só, há grandes disparidades na vacinação na América Latina, e chega, por exemplo, à África, há uma mancha. Na África subsaariana e a África Austral há um espaço em branco, porque nem sequer há dados sobre a vacinação. E agora temos variantes do Botsuana, variantes sul-africanas, etc. Por isso eu acho que talvez uma coisa que não se tenha percebido e que os governos não tenham percebido, os governos dão sempre uma resposta de tipo nacional, que é um bocado óbvio, porque as pessoas têm que viver nestes círculos mais nacionais e até para a defesa daquele chavão da guerra contra a Covid. Mas o que é facto é que esta pandemia teve uma origem, de certa forma, na globalização, decorre da maior globalização e da maior troca, não só comerciais, mas sobretudo de fluxos de pessoas, e, portanto, os governos deviam pensar que as soluções também devem ser ao nível mundiais. Enquanto não houver uma solução mais globalizada, os problemas depois vão se ressentir
sempre a nível nacional. Então coloca a ineficácia da governança mundial. Sim, desde logo isso mostrou que em termos de não há muita governança mundial e sobretudo mostrou algo que já tem vindo a ser debatido, será que faz sentido estarmos a vacinar as nossas crianças em vez de vacinarmos pessoas, como digo, nos países mais pobres apenas 5% da população recebeu uma dose. Mas até foi criada uma plataforma, a COVAX. Pois, mas o que é facto é que estas disparidades se mantêm e estas disparidades, até no interesse dos países lá do hemisfério norte e dos países mais desenvolvidos, era bom que esta disparidade não se mantivesse. Susana, do ponto de vista económico, que ondas de choque é que isto trouxe para o ano 2021? Eu devo dizer que, pegando-se cá um bocadinho na perspectiva positiva do António, eu não estou em desacordo com isso. Eu acho é que nós achámos que isto ia ser uma salvação muito maior do que foi, mas é evidente que a vacina nos protege muitíssimo da doença grave, que a minha vida neste mês de dezembro foi muito mais normal do que a minha vida no mês de dezembro do ano passado, e temos hoje em dia esta tecnologia fantástica e muito fácil dos testes, não é? Que há um ano atrás, eu recordo, eram de muito mais difícil acesso, embora haja obviamente um trabalho a fazer desse ponto de vista em Portugal, e eu ainda no sábado passei 2 horas, acho que foi numa fila para conseguir fazer um teste gratuito. Não, quer dizer, por acaso acabou por ser gratuito, mas eu até achava que ia pagar. Eu acho que não muda. Portanto, de facto há uma dificuldade de acesso aos testes, depois acabei por ter acesso a um gratuito e nem fazia ideia que ia ter. Pronto, mas quer dizer, temos obviamente ainda um investimento a fazer nesse sentido, mas é óbvio que eu hoje em dia, durante este mês de dezembro, fui tendo uma vida social razoável, fazendo autotestes permanentes ou ainda à procura de um desses contentores para me testar, coisa que no dezembro de 2020 foi completamente impossível, e vivi sobretudo numa bolha com o meu marido e com os meus 3 filhos, o que não foi mau, mas estamos felizes neste ano de poder ter uma vida um bocadinho mais expansiva. Portanto, eu partilho dessa perspectiva positiva, apesar de tudo, e acho que a ciência nos trouxe esses ganhos, mas acho que ainda assim nós estávamos à espera de mais. Mas devo dizer que do ponto de vista económico nós também aprendemos imenso. Basta ver que quando eu comparo aquilo que foi a quebra na atividade económica no segundo trimestre de 2020, que foi o trimestre mais com maior confinamento do ano 2020, essa quebra rondou os 16% em termos homólogos, comparando com o trimestre igual de 2019. Quando nós olhamos para o primeiro trimestre de 21, que foi o trimestre de maior quebra do ano 21, porque foi quando veio aquele enorme confinamento que começou em janeiro, essa quebra foi apenas de 5 ou 6%. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o confinamento não foi muito diferente, ou seja, houve encerramento, se bem se recordam, das atividades culturais, dos restaurantes, das escolas. O que isto quer dizer é que tinha havido já uma enorme adaptação da economia a trabalhar pelos canais digitais, provavelmente os restaurantes e as lojas a conseguirem fazer entregas ao domicílio, e portanto amorteceu imenso, e isso é extraordinário. Portanto, isso quer dizer que nós também nos habituámos a viver neste contexto pandémico e fomos-nos adaptando, e realmente o ser humano tem esta capacidade maravilhosa de se adaptar a contextos mesmo extremamente hostis, como este da pandemia, sendo que obviamente nós estamos no hemisfério bom para viver esta pandemia. Porque mas foi o ano também de lançar a esperança da bazuca em termos europeus. Pronto, não é? Mas a pandemia trouxe outras ondas de choque mais tarde, não é? Agora estamos com a ameaça da inflação, que é uma ameaça que, na verdade, para Portugal até tem um lado de boa notícia, que é o facto de nos limpar um bocadinho da dívida, em termos reais, embora se o BCE vier a aumentar as taxas de juros isso seja mau para nós. Portanto, estamos agora aqui estamos agora aqui nesta expectativa, sendo que o BCE está a dizer que não o vai fazer, enfim, o futuro dirá. E, portanto, a pandemia depois trouxe-nos essa surpresa, acho eu, a partir eu diria, de meados deste ano, ou talvez a seguir ao verão, foi quando nós começámos a perceber que a combinação entre as restrições à produção, que vêm não só impostas pelos governos, como também dos próprios comportamentos de proteção das pessoas, do facto de haver menos mobilidade de mercadorias, etc. E, portanto, por um lado, uma restrição à produção em conjunto com apoios generosos, principalmente nos países mais ricos, nos quais Portugal se inclui, embora tenha sido menos generoso do que os outros países mais ricos, para que as pessoas mantivessem o nível de consumo, isso acabou por levar, de facto, a restrições de oferta, e, portanto, estamos com um fenómeno de inflação, e estamos com limitações eu li ontem, ou não sei se foi ontem no Financial Times, acho que era, não sei se é na Austrália, que o McDonald's vai, não sei se é na Austrália, mas também não interessa, num país rico, desenvolvido, o McDonald's vai racionar as batatas fritas, é no Japão, obrigado, porque não há batatas que cheguem.
E, portanto, estamos com este problema, de facto, de limitações físicas à produção. E isso é algo que a pandemia nos trouxe e que eu acho que, ao qual nós não estávamos minimamente habituados. É algo que não faz parte do nosso tempo, faz parte das gerações anteriores que viram a guerra e assim. Mas, para responder à pergunta que eu, entretanto... a bazuca, exatamente. Trouxe-nos a bazuca. A esperança da bazuca, colocou-se a esperança, digamos. Eu julgo que a pandemia trouxe um ímpeto à União Europeia que não iria acontecer de outra forma, verdadeiramente. Nós andávamos há 2 anos a debater em torno de um orçamento para o quadro financeiro plurianual que ia ser 1% mais ou menos do rendimento nacional bruto da União, e acabámos por passar para estes números que chegam a 10% com a combinação entre a bazuca e o quadro financeiro plurianual. E, portanto, isso foi um grande ímpeto à União Europeia. Houve também a questão do endividamento comum, que foi algo que a crise ofereceu, que nos trouxe de bandeja essa possibilidade dos líderes europeus se coordenarem dessa forma. Portanto, do ponto de vista europeu, me parece-me que foram avanços importantes, talvez mais tímidos do que uma federalista como eu gostaria de ver, mas ainda assim importantes. Agora, do ponto de vista nacional, a bazuca, vamos ver, quer dizer, eu acho que ela está um bocadinho, talvez, sobreavaliada, no sentido de que é um bocadinho uma manta de retalhos. Há uma parte daquilo que é implementar medidas que já tinham sido previstas em alguns orçamentos de Estado e que por falta de execução orçamental não foram executadas. E, portanto, enfim, obviamente que vai ser bom, ou seja, gastar dinheiro na economia em princípio é sempre bom, não é? Mas é evidente que nós se calhar podíamos gastá-lo melhor, e desse ponto de vista ainda estamos para ver se vai ser assim tão positivo. António, gostava de colocar aqui um tópico que a Susana levantou que tem a ver com a Europa. Em 2021, no ano em que Merkel sai de cena, em que vemos um conjunto de tensões no bloco europeu, tensões muito a leste, ou a regresso também de algumas pressões migratórias no leste da Europa. Olhámos com atenção para a forma como os britânicos viveram a sério a sua separação em relação à União Europeia. O que é que retira politicamente do ponto de vista europeu deste 2021, António? Pouca coisa, mas enfim, mas poderia só voltar a... Claro. Não para agora ser eu pessimista, mas eu talvez tenha uma visão um bocadinho mais pessimista sobre a evolução da economia do que, não sendo especialista como a Susana. Mas o que se notou é que houve realmente um maior investimento público. E é curioso, há um livro curioso, não sei se conheces, Susana, do Adam Tooze, aquele historiador que tem um livro chamado Shutdown, que saiu há pouco tempo, em que ele faz um louvor ao modo como, com um certo keynesianismo moderado, quer na Europa, quer os Estados Unidos, no Biden, estão a conseguir lidar um bocadinho com a pandemia. Agora, penso que as tensões inflacionistas vão ser muito grandes, por vários fatores que a Susana elencou, mas há um que talvez não tenha salientado muito, que é as rupturas nas cadeias de abastecimento internacionais e o aumento dos preços de matérias-primas e tudo isso vai levar a tensões inflacionistas muito grandes. Também não sei se esta injeção de dinheiro nas economias também não vai ela própria produzir estas tensões inflacionistas, e se não chegaremos a um cenário de alguma estagflação, da estagflação muito temida aqui há uns anos. Agora, devemos perceber também que, apesar de haver este otimismo por estas respostas tipo bazuca, não apenas a bazuca europeia, mas a bazuca americana, que se calhar é até maior que a europeia, as respostas ainda são um bocadinho, ainda se estão a desenhar, apesar de haver este quadro europeu, num plano nacional. E nós devemos perceber que na guerra ao coronavírus, os países, antes de começarem a guerrear o coronavírus, começaram-se a guerrear entre si. Nós assistimos a uma guerra não fria, mas a uma guerra surda no ano de 2020. Nós tivemos a Mossad, os serviços secretos israelitas, a roubarem ventiladores por esse mundo fora. Tivemos o Global Trade Alert a detectar em abril de 2020 que pelo menos 54 países tinham imposto restrições diretas ou indiretas à exportação de ventiladores. Tivemos em março de 2020 o Donald Trump a invocar, uma relíquia da Guerra Fria, que era o Defense Production Act, que
tinha sido feita em 1950 na Guerra da Coreia para defender a produção norte-americana na produção industrial e o comércio dos Estados Unidos e dar ao Presidente um poder de guerra sobre essa produção industrial e comercial, e Trump acionou uma ordem executiva ao abrigo dessa legislação dos anos 50. Portanto, estamos a ver que, apesar de haver algum otimismo em termos das respostas que a União Europeia e que os Estados Unidos no seu todo deram, essas respostas depois situam sempre num quadro nacional, e acho que vai haver muita diferenciação entre países, porque há uns que vão ter mais capacidade de reagir à escassez de mão de obra, a matérias-primas, e outros menos. E, portanto, eu acho que a inflação não vai ser igual para todos. E, aliás, acho também que o BCE, mais cedo ou mais tarde, se calhar... Porque o debate aqui há uns meses, Susana, saberás melhor que eu, era sobre se esta inflação era passageira ou era duradoura. Agora já há mais sinais de que será mais duradoura, ou pelo menos menos passageira do que se passa. E, portanto, muito provavelmente o BCE vai ter que aumentar as taxas de juros, o que penso que não será bom para nós, mas enfim. Susana? Não, eu estou completamente de acordo com o que o António disse, e eu devo dizer, aliás, que as diferenças já, independentemente daquilo que o BCE venha a fazer, e é evidente que por enquanto o discurso oficial é na União Europeia, na zona euro, continua a ser, isto é uma inflação passageira e nós não vamos a mexer nas taxas de juros, mas os outros bancos centrais, designadamente o americano, já começaram a intervir, e portanto não é muito, muito credível que o Banco Central Europeu vá manter esta política durante muito mais tempo, mas claro, quanto mais tempo mantiver para Portugal, isto é bom, ter taxas de juros baixas e uma inflação alta que nos permita limpar a dívida. Embora, enfim, a inflação alta é sempre um problema para o funcionamento da economia, mas alguma inflação para nos limpar um bocadinho da dívida, pelo menos tem esse efeito, ao lado dos outros efeitos negativos que são importantes e que nós não devemos desvalorizar, da falta de previsão de preços do lado das famílias, do lado das empresas, que depois também dificultam o investimento, porque as empresas temem comprometer-se com planos de investimento quando não sabem isto. Por exemplo, o preço das matérias-primas é de facto um problema, e nós temos visto muita evidência nos nossos jornais de diferentes setores industriais e do setor da construção a queixarem-se dessa mesma dificuldade. Portanto, esses efeitos negativos existem sempre. Para um país muito endividado como Portugal, eles vêm mitigados por um efeito positivo, se a inflação não for, enfim, estapafúrdia, de facto limpar a dívida pelo lado Mas monetário. Introduzindo aqui já na questão interna, económica / política, o ano fica muito marcado pela crise política, e no fundo nós estamos à beira de eleições, porque aconteceu isto em 2021, Susana. Há aqui um caldo a borbulhar que nos atira para... Eu não quero fazer a perspectiva de 2022 ou 2023, mas atira-nos aqui para muitas incertezas, não é? Eu julgo que sim, e isso aliás prende-se com isto mesmo que o António aqui disse, que nós estamos em posições muito diferentes para combater a crise. Isso já se vê quando nós comparamos Portugal com os seus congêneres europeus. Eu tenho aqui à frente os números do FMI compilados até setembro. O FMI vai compilando isto, obviamente, com algum atraso, para poder fazer comparações internacionais, e, de facto, Portugal, em percentagem do PIB, desde que começou a crise Covid, Portugal gastou cerca de 6% do PIB em ajudas diretas e outros mais ou menos 6% em garantias, em garantias à economia, às empresas, mas, quer dizer, isso não se compara com a média das economias avançadas, que chega aos 20-30%, consoante a maneira como nós olhamos para isso, ou, por exemplo, quando nós comparamos com países como, mesmo aqui no contexto da União Europeia, como a França, que chega aos 15% em garantias e aos 10% em ajudas diretas. Portanto, Portugal é um país que gastou pouco, ou seja, já houve essas assimetrias de que o António falou, já foram sendo vistas ao longo do tempo, porque ao longo desta crise, porque os países estão em posições de partida muito diferentes para se endividarem, para poderem fazer face a uma crise destas. Quando há uma crise destas, há uma diminuição da receita fiscal, não de todas. Por exemplo, em Portugal, em 2020, houve um aumento da receita fiscal em sede de IRS, mas obviamente que o IVA, por exemplo, foi por aí abaixo, com o encerramento generalizado do comércio e dos restaurantes e com a falta de turistas.
E, portanto, a única forma que os países têm de fazer face a um momento de grande contração económica é gastar em dividendos, e obviamente que um país que já tinha 118% do PIB comprometido em dívida pública, como Portugal pré-crise, está em piores condições. E eu julgo que esta crise política também veio muito daí, não é? Ou seja, como nós sabemos, nós tínhamos um governo do PS, que era apoiado por partidos à esquerda no Parlamento, que tinham reivindicações de despesa pública, às quais o PS e a equipa das finanças, que é uma equipa bastante conservadora do ponto de vista do déficit, não quis fazer face, e portanto esta crise política, de alguma forma, enfim, depois há uma série de idiosincrasias do nosso puzzle político nacional, e também do funcionamento das nossas instituições, desde logo do papel de Belém, etc. Mas obviamente que esta crise e a assimetria dos países e a dificuldade que Portugal teve em fazer face à crise, em gastar mais para ajudar de maneira mais cabal os setores da economia a quem nós pedimos, em nome da saúde pública, em nome do nosso bem comum, que não trabalhassem, está obviamente na origem das reivindicações e do descontentamento da base de apoio, desde logo do PCP, que tem sido extremamente crítico e, aliás, muitíssimo coerente na sua crítica às políticas de encerramento que foram sido implementadas pelo Governo, e inclusivamente voltou a ser crítica esta semana em face das novas medidas anunciadas, e enfim, do Bloco de Esquerda, que tem sido menos, eu diria, tem sido menos coerente na crítica ao encerramento da economia. O PCP foi desde o início contra o encerramento da economia e sempre a falar da importância dos apoios, e aí o Bloco de Esquerda também. E portanto eu julgo que isso está na base, eu acho que era quase impossível, na verdade, e já vou terminar, um país com um governo minoritário, sem acordos escritos que garantissem a sua sobrevivência, vamos dizer, parlamentar, nas leis mais importantes, desde logo a lei das grandes opções, que desde abril teve encalhada no Parlamento e nunca passou, quando devia ter passado antes do orçamento, e depois o orçamento também encalhou. É quase impossível um governo minoritário num país com uma tal crise económica e social no meio de uma pandemia. Quer dizer, se tivesse corrido bem era quase um milagre, não é? António, por contraste com os alemães, conseguiram fazer um entendimento. Exatamente. A questão da estabilidade e da necessidade, nestes tempos turbulentos, de fixar ideias que possam ficar mais de 2 anos ou 3. Pois, eu antes de ir para cá, como disseram que era um balanço do ano, eu fui ver o que é que os jornais já estão a fazer sobre os balanços do ano. E os acontecimentos que salientam na atualidade nacional são a decisão do juiz Ivo Rosa sobre José Sócrates, o coronavírus, a crise política e a prisão de João Rendeiro. O que significa que não foi um ano muito entusiasmante, são estes os 4 acontecimentos que temos. Também são muito distorcidos pelas últimas coisas que nós vamos ouvindo. Há coisas que já nos esquecemos do início do ano. Como é evidente. Agora, o problema da crise política não vale a pena escalpelizar, até porque não interessa muito estar a escalpelizar o que é que aconteceu ou não aconteceu. Sim. O que será mais preocupante é vermos e quase pressentirmos que as eleições que não vão ter um efeito clarificador, isto é, não, vai ser um bocadinho como o Lampedusa, é preciso que alguma coisa mude para que tudo continue na mesma, isto é preciso que façam eleições para que tudo continue na mesma. Não é muito provável que haja um partido com uma vitória política clara, e não falo necessariamente em maioria absoluta, mas algo perto daí, e portanto para se manter o status quo vai ser algo um bocadinho difícil, porque ganho um partido ou ganho outro, o status quo vai se manter do ponto de vista dessa fragilidade. Obriga a conversar. Ou não, isso caberá aos agentes políticos, que não, mas em princípio obrigava a conversar já antes. Sim. Não é? Já teria obrigado a conversar antes. O problema muitas vezes é que só se conversa depois das eleições com base nos resultados. E também há outro problema, é que como nós pressentimos tanto que vai ser uma solução política, ou que não vai ser uma solução política clara, até agora o debate pré-eleitoral, e penso que vai ser o debate eleitoral, tem sido só sobre alianças e convergências e não. Até agora não vi um debate sobre o que é que cada um propõe e quais são as medidas para o país. Isto é, está-se a cenarizar demasiado em termos de quais são os acordos, se faz acordo, se ganha maioria absoluta, se vai acordo escrito ou não acordo escrito, e do ponto de vista de propostas para o país, até agora não vimos muito. E acho que esta obsessão sobre o pós-eleições pode prejudicar até a clarificação da escolha da parte dos eleitores. Eleitores que, aliás,
aliás não vão, penso eu, muito entusiasmados e muito mobilizados para estas eleições, não só devido a estas eleições quase ocorrem em cenário pandémico, mas também porque acho que a maioria não pretendia a eclosão de uma crise política nestes termos e nesta altura. Porque realmente a abertura de um cenário em que vamos passar a ter os chamados ditos miniciclos de 2 anos, também em si não é favorável para reformas que possivelmente... Quer dizer que é também uma oportunidade perdida para discutir alguns assuntos em várias áreas que também marcaram o ano, desde logo política para a saúde, política para a justiça, a educação. Obviamente. Por acaso na educação houve agora uma intervenção do líder do PSD no Congresso sobre a educação e como motivou uma certa reação já do secretário de Estado da Educação e tudo, pode ser que é um tema que se está a falar um bocadinho. Mas eu duvido muito que esta campanha eleitoral contribua para um debate está demasiado enviesada pela questão das alianças pós-eleitorais. E eu acho que mesmo na parte dos agentes políticos estão demasiado preocupados com o dia depois das eleições e com os acordos que vão fazer ou não vão fazer, e do que propriamente em articular propostas concretas para... O caso da justiça. A justiça marcou bastante o ano, António. Sim, a justiça marcou... Ou os casos mediáticos da justiça. Marca sempre, marca todos os anos, mas eu acho que também nós não podemos querer o seguinte, não podemos querer que a justiça funcione e depois os casos aparecem e depois quando aparecem não é uma crise da justiça o facto de ter havido uma decisão do juiz Ivo Rosa sobre José Sócrates. Se calhar a crise é para ela ter sido demasiado tardia, não é uma crise da justiça ter sido preso um foragido à justiça, pelo contrário, é uma vitória das nossas polícias e da nossa polícia judiciária, que foi aliás injustamente atacada. E por isso mesmo acho que não é aí que reside a crise da justiça, não é no surgimento de notícias mediáticas que reside a crise da justiça. Gostava de ouvir também a Susana, que estava a falar um bocado sobre a educação. Também vê estes sinais de conversa mais profunda sobre a educação, ou ainda é muito... vai ficar submerso na questão toda das alianças e como é que vão compor o Parlamento e eventualmente bases para um projeto governativo? Eu acho que a educação, de facto, surgiu este fim de semana, renasceu dos mortos por causa do Congresso do PSD e, de facto, o secretário de Estado, João Costa, depois escreveu no Público uma resposta ao Rui Rio. Mas o que eu gostava mesmo de ver os partidos a discutir era a disrupção enorme que tem acontecido na educação por causa da pandemia, que continua a existir, por causa dos isolamentos profiláticos que são feitos de maneira bastante exagerada, contra as recomendações, ou em todo o caso não seguindo aquilo que é a recomendação do European Centre for Disease Control, que é a política do test to stay, ou seja, ir testando as criancinhas e os jovens, e aqueles que estão negativos vão ficando na escola. Aqui isolam-se sistematicamente turmas inteiras por causa de um caso positivo apenas. Enfim, vale o que vale, o que eu escrevo, atenção, mas eu por acaso escrevi um artigo à DGS. Tu tens falado sobre isso, exatamente. A perguntar números, digam-nos quantas crianças crianças e jovens, claro, encontraram positivas com base nestes isolamentos. Portanto, a DGS anda há 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, a isolar turmas sistematicamente cada vez que há um caso positivo. Certamente tem os dados para nos dizer quantos casos positivos é que apanha nessas turmas, porque se realmente apanhar 30% dos miúdos, eu compreendo do ponto de vista pandémico que vale a pena fechá-los todos. A DGS não liberta esses números, enfim, o Alexandre Homem Cristo nos seus artigos no Observador também voltou a insistir nesse tema. A Iniciativa Liberal, que tem feito um trabalho, eu devo dizer, bastante sério relativamente, permanentemente inquirir a DGS e o Ministério da Educação acerca deste tipo de políticas, também parece não ter resultados. Portanto, a DGS não nos diz com base em que números é que toma este tipo de medidas, e isso eu ainda não vi ser debatido na campanha eleitoral. O que eu vi no debate agora entre o secretário de Estado João Costa e o líder da oposição Rui Rio foi mais do ponto de vista mais estratégico do ensino, que eu acho que é importante, nós temos esse debate também, mas eu não gosto de nada, e já não gostei, aliás, no chamado Plano 21-23 Educação Mais, ou o nome que o Ministério da Educação deu ao chamado Plano de Recuperação das Aprendizagens, que na verdade não é um plano de recuperação de aprendizagens, é um plano que mistura duas vertentes, que é uma vertente de revisão dos currículos, de dotar as nossas escolas de laboratórios e de bibliotecas, coisas importantíssimas, mas que são desligadas da pandemia. Eu gostava que nós falássemos especificamente o que é que nós vamos fazer a esta geração perdida
sobretudo as gerações dos bairros mais pobres, que nós andámos durante 2 anos a ter dos países da OCDE das políticas mais estritas de encerramento de escolas no completo, portanto, ensino online, com todo o ensino online, e que hoje em dia temos uma das políticas mais estritas de encerramento pontual de turmas em face de casos positivos. E é uma área onde não tem havido muita continuidade de políticas, há uma grande crispação de um titular para o outro. Se me pusermos na mesma sala Nuno Crato e Tiago Brandão Rodrigues... Estamos a falar de 2 abordagens completamente diferentes. Sendo que, por exemplo, uma coisa que é verdadeiramente catastrófica, enfim, já é mau que mudem os currículos a toda a hora, etc. Mas, por exemplo, mudar as datas dos exames, as datas, isto é, peço desculpa, os anos escolares nos quais se aplicam exames ou provas de aferição, que enfim, podem ter objetivos diferentes, mas que servem ambos para medir o sistema e para nós percebermos o que é que os jovens e as crianças estão a aprender e, sobretudo, que tipo de desigualdades é que há no sistema. E nós, agora em fevereiro, março, quando as escolas voltaram a encerrar, eu com um conjunto de colegas fizemos um trabalho importante precisamente de identificar essas desigualdades que já havia pré-pandemia no sistema e só podemos fazer porque há resultados de provas de aferição e de exames nacionais. Ora, cada vez que entra um novo governo, se eles decidem transferir as provas de aferição do 4º ano, agora já não é no 4º, é no 3º, agora já não é no 7º, é no 8º. Isso cria descontinuidades que não nos permitem ter uma aferição do sistema, porque em si mudar as políticas pode ser bom, mas nós precisamos de conseguir medi-las. Ora, se nós mudamos um instrumento de medida de cada vez, não é? Quer dizer, se o termómetro com que a Rádio Renascença mede a temperatura dos visitantes for diferente dia para dia, vocês não sabem se as pessoas entram com febre ou não e não conseguem controlar a pandemia. É exatamente o que nós fazemos quando mudamos os momentos em que aferimos a educação. Portanto, eu acho que a educação já era... Vamos lá ver, há problemas que são estruturais na educação. Nós sabemos que neste momento há 20 mil alunos do ensino público que não têm o horário completo. Isto depois destes 2 anos que foram escangalhados pela pandemia, sobretudo para os jovens de meios socioeconómicos mais desfavorecidos. Portanto, e que são também, já agora, embora nós não tenhamos dados, nunca temos dados oficiais sobre isso, mas quer dizer, aquilo que se lê nos jornais... E aquilo que a FENPROF tem alertado é para que estes horários não completos sejam sobretudo nas escolas mais, entre aspas, problemáticas, que são exatamente aquelas dos meios mais desfavorecidos, que é onde é mais difícil os professores e as pessoas fazerem o seu trabalho sem maior reforço de meios, apesar do governo ter até um plano de reforço de meios para as escolas de meios desfavorecidos, mas pelos vistos não chega. Portanto, temos estes problemas estruturais do ensino, temos uma enorme desigualdade nos resultados quando nós olhamos para as notas negativas, para a percentagem de 5, nós vemos que indicadores como se os alunos são ou não são beneficiários da ação social escolar, se os alunos têm ou não têm meios com o ensino superior, são determinantes neste tipo de resultados ao longo do seu percurso escolar, nas provas de aferição do 4º ano, do 9º ano e depois nos exames nacionais do secundário superior. Portanto, é de facto um problema que nós temos e, por outro lado, tivemos estes 2 anos e agora este ano também já está a ser atrapalhado pela pandemia, as escolas já não vão abrir a 3 de janeiro, o Primeiro-Ministro disse ontem que logo via se abria no dia 10 ou não, portanto, voltou a abrir a porta para mantermos as escolas encerradas. Eu repito, quando a DGS ainda não nos mostrou os números das infecções nas escolas, portanto, porque estamos a brincar com a pandemia, eu gostava mesmo de ver, com a educação no contexto da pandemia, gostava mesmo de ver esse debate também na campanha eleitoral. Mas há outros, e vou ser muito rápida, dar ideias, debate, o Serviço Nacional de Saúde, um enorme problema, temos a transição energética que temos de fazer, andamos a gastar dinheiro na TAP, eu gostava de saber o que é que os partidos pensam sobre isso, gostava de que os partidos pensassem um bocadinho no contexto da própria pandemia e, enfim, nesta questão das nossas liberdades e direitos e garantias. Acho que é um debate que temos de ter, um debate adulto à volta disso, e portanto há uma série de temas fundamentais e infelizmente o que nós vemos é de facto esta coisa de não vou-me aliar com este, vou-me aliar com aquele, parece histórias de namoradinhos de adolescentes e eu estou farta. Gostava de ouvir também esse índice de algumas questões que não estão a ser debatidas, embora esteja a entrar no território do primeiro programa de janeiro, onde vamos exatamente tentar identificar algumas dessas áreas. Mas António tem aqui espaço para introduzir ainda outros temas, ainda quer ir falar um bocadinho do digital, para acabar. Eu acho que a grande questão que continua a não ser debatida em Portugal é a questão das alterações climáticas. Os partidos continuam, ainda este fim de semana tivemos o congresso do PSD, o líder do PSD referiu as alterações climáticas, agora todos eles referem sempre as alterações climáticas, mas logo foi adiantando que não se pode falar disto com fundamentalismos, mas esta é a questão decisiva e eu não tenho dúvidas que a pandemia
Se teve um primeiro efeito ao impor confinamentos, teve um efeito positivo, porque houve menos viagens de aviões, isso já foi desde logo ultrapassado, e mais do que isso, eu tenho algum receio que no cenário pós-pandémico, quando o tivermos, haja um certo frenesi de retorno a viagens, a consumo, e que as pessoas não tenham aprendido a lição da necessidade de contribuir para o futuro do planeta. Foi, aliás, sintomático no dia final da Copa. Aliás, o José Pedro esteve lá, que referi-me há pouco. Sim. Como sabe, a Índia conseguiu nos últimos minutos uma alteração. Segundos, foi ali mesmo, de tempo de prolongamento. Mas o que é curioso, e isso é quase trágico, é que enquanto a Índia estava a fazer isso, falava-se em fechar Nova Delhi devido à poluição atmosférica. Foi nesse mesmo dia. E um tribunal tinha ordenado que fossem indenizados, só que estamos a falar de indenização de 22 milhões de residentes. É preciso ver que das 30 cidades mais contaminadas do mundo, das 30, 22 ficam na Índia. Isto é, há problemas com a China, com a Índia, mesmo com os Estados Unidos, do ponto de vista do seu contributo para o desastre ambiental em que vivemos, mas, muito sinceramente, não vejo da parte da nossa classe política, além de acenar com as alterações climáticas quase por ser moda, uma necessidade de esclarecer os cidadãos, porque eles vão ter que mudar e mudar radicalmente. E os cidadãos não vão querer mudar radicalmente os seus hábitos de consumo. Aliás, foi um bocadinho curioso que, nestas eleições autárquicas, também foram um dos acontecimentos deste ano, eu acho que Fernando Medina foi um bocadinho penalizado por causa das ciclovias em Lisboa e do trânsito em Lisboa, porque as pessoas não querem assumir a necessidade de utilizarem transportes alternativos. Portanto, as pessoas querem o melhor de dois mundos. Não querem trânsito nas ruas, mas querem utilizar o seu automóvel particular. Ninguém fala em portagens, portanto, à entrada das cidades, fiscalidade ambiental. Claro, e há outra coisa que vai ser terrível, Zé Pedro, e penso que a Susana concordará, é que os agentes políticos atuam com base nos incentivos dos eleitores. E, portanto, os incentivos dos eleitores vão ser avessos à mudança, por menos de uma certa geração. É possível que as gerações mais novas das Gretas e dos nossos filhos sejam um bocadinho diferentes, mas a nossa geração é avessa à mudança, porque isso implica, se calhar, abandonar os voos low cost, fazer menos viagens ao estrangeiro, andar menos de automóvel, uma série de outros hábitos, ter mais frugalidade nos hábitos de consumo, etc. Aquilo que há uns anos um filósofo francês, Charles Latouche, chamou o Tratado do Decrescimento. Isto é, falamos muito em crescimento económico, mas fazemos também uma certa aprendizagem do certo decrescimento. Isso é difícil, porque as pessoas não querem mudar de hábitos de consumo. E, portanto, as pessoas vão sancionar negativamente qualquer líder político que lhes imponha ou que lhes venha a anunciar, António, mais notícias do ponto de vista ambiental. Porque as pessoas, só uma coisa, as pessoas comportam-se com o ambiente como comportam com o trânsito nas grandes cidades. As pessoas que são muito favoráveis a um ambiente sadio, mas não estão dispostas a mudar. Mas não há uma pressão da sociedade civil portuguesa para isso. Não vemos ninguém, mas as greves climáticas aqui são muito menos agitadas do que em Madrid ou em Paris. Mas se vir também, eu não quero nunca, sou muito contra aquele discurso sempre de culpabilização dos políticos, mas também sinto que, do ponto de vista das elites políticas, não há uma informação aos cidadãos, nem um apelo à mobilização dos cidadãos em torno disso. Talvez por razões geracionais ou outras, mas mesmo os partidos de centro-direita não perceberam que ter uma agenda ambiental, para eles era favorável, mesmo do ponto de vista político-eleitoral. Susana tem opinião sobre isto? Eu queria falar de outro tema para fechar, mas já agora falar na questão ambiental. Concordo 100% assim por baixo de tudo o que o António disse. Basta ver o que aconteceu agora quando houve a crise, que está a vir, aliás, o aumento do preço da energia, não é? E a crise dos combustíveis. O nosso Ministro das Finanças veio dizer, não, isto é temporário, isto é até março. Quando até pode ser temporário, ou seja, os preços podem voltar a descer. Agora, a tendência de longo prazo é que eles aumentem. Não vale a pena. Os combustíveis fósseis vão continuar a aumentar de preço, porque essa é a política. Nós continuamos muito dependentes do gás natural, há uma dependência até geoestratégica. Quando a Agência do Ambiente Internacional, não sei traduzir agora, internacionalmente, obrigada, diz que nós não vamos poder continuar à procura de reservas de petróleo e vamos ter que fechar algumas das explorações que temos, portanto vai haver esta restrição da oferta, vai continuar e isso vai levar a um aumento
dos preços, até ao dia em que nós mudarmos os nossos hábitos de consumo, como disse o António muito bem. Ora, nós temos o nosso ministro a dizer, não, isto é até março ou abril, vai ser temporário, e entretanto tomem lá o e-voucher, que aliás é uma medida bastante ridícula, porque ainda por cima depois nem sequer se consegue confirmar que as pessoas gastem aquilo verdadeiramente em combustível, a pessoa, mesmo quem não tem carro pode beneficiar, é uma coisa meio estranha. E na Europa acena-se com o nuclear, como energia limpa em muitos países. E já está a haver um regresso ao nuclear, mas repara, o que nós devíamos estar a fazer era nós devíamos estar a ajudar os pobres a conseguirem suportar os custos da energia, devíamos estar a ajudar as pessoas massivamente a fazerem a transição energética, desde logo, por exemplo, investindo no isolamento das casas, que é um dos principais consumos de energia que nós temos, tanto para o calor como para o frio, e porque senão também o que vai acontecer é que nós basta pensar em revoltas energéticas, como aquela que houve com os Gilets jaunes em França, tem toda uma história de populismo, etc. Mas vem de um imposto sobre os produtos petrolíferos de pessoas que não conseguem chegar ao fim do mês e não conseguem pagar a conta. E há aquela expressão que diz que as pessoas entre o fim do mundo e o fim do mês preferem assegurar o fim do mês. E, portanto, ou nós temos políticas que levam isto a sério e dizemos a verdade às pessoas, e de facto isto, por exemplo, quando foi esta crise agora dos combustíveis, não foi de maneira nenhuma. Podia ter sido um momento de pedagogia, podia ter sido um momento de falar claro, podia ter sido um momento de ajudar os mais pobres e de dizer às outras pessoas que ganham o mesmo que eu, dizer, olha, minha amiga, te lamento, mas e-voucher para ti não vai haver. E ninguém disse isso, andámos aqui a fingir que isto... Portanto, há uma irresponsabilidade enorme, e mesmo essa falta das greves climáticas, etc., é porque Portugal é um país onde os jovens, no fundo, têm muito pouca voz, e isso é catastrófico para o nosso futuro. António, vamos fechar aqui com jovens e não jovens. Uma das várias passagens do António pelo nosso programa, um deles até fizemos na Web Summit, a discutir o digital. Estamos esta geração apanhada pela pandemia está metida em aulas remotas e nós também, quer dizer, de certa maneira nas nossas ligações. Já tínhamos tido esta tendência em 2020, 2021. O que é que cavou? Torna-o mais preocupado em relação a este movimento, António? Ou não está preocupado todo? Não, estou muito preocupado. Eu sei que está. Por isso é que eu queria renovar os seus votos de preocupação. Mas é um bocadinho aborrecido no final do ano trazemos assim tantas preocupações aqui para cima da mesa. Mas já agora sobre isso podia recomendar um livro de uma Shoshana Zuboff chamado Capitalismo da Vigilância, em que ela mostra realmente o domínio que, sobretudo as redes sociais e tudo isso está a ter sobre as pessoas. Basta só para dar mais de 30% das notícias sobre o Brexit que circularam no Twitter no Reino Unido eram produzidas por máquinas. E por máquinas que não estavam sequer sediadas no Reino Unido. Portanto, os efeitos, e não quero falar só da Cambridge Analytica e tudo isso, os efeitos que tudo isto vai ter ao nível político são muito grandes. Nas eleições do Brasil que se avizinham já se está a notar outra vez de todos os lados, isto aqui não há inocentes, usos manipulatórios das redes sociais. O efeito que isto tem, e eu aí sou muito pessimista em relação aos hábitos de leitura e de informação, e portanto confesso que não tenho... As coisas agravaram-se. As coisas agravaram-se. Agora, o digital também mostrou coisas aqui fantásticas, que é o facto de nós não conseguiríamos ter lidado com esta pandemia sem os meios digitais e sem a internet, não é? Isso é óbvio. Mas, mais uma vez, os governos não sabem muito moderar. Eu continuo sem perceber como é que Facebooks, eu não tenho essas coisas, mas Facebooks, etc., são sistematicamente condenados por fraudes, por passagem de dados, etc, etc. E já está o metaverso, não é? E não há uma ação enérgica, quer do ponto de vista dos Estados Unidos, quer do ponto de vista da União Europeia. Já tentaram fazer alguma coisa, mas acho que as coisas são muito, muito, muito mais graves. E repara, o que se vai passar, todas as ações que falou, poderíamos falar aqui da Rússia e também da China, tudo isso é algo que nos deve preocupar um bocadinho, sobretudo essa questão da China, porque a China, nós temos que assumir a China como três lados, porque a China é nosso, inimigo geoestratégico, nosso competidor comercial, mas tem que ser nosso parceiro ambiental. Portanto, nós com a China temos que fazer três coisas um bocadinho difíceis, porque ela é a nossa inimiga geoestratégica e a Europa nesse aspecto está a desaparecer, o eixo todo do mundo está a deslocar-se para o Pacífico. Ela é a nossa competidora comercial e é nossa, mas tem que ser nossa amiga e nossa parceira ambiental.
Há outro fator aqui que não se falou e acho que era importante, é que se está a mudar muito o perfil da economia chinesa, que deixa de ser um perfil cada vez menos de exportação e mais de consumo, porque eles, do ponto de vista de produção, estão a ver que há uma série de países que conseguem ser ainda mais chineses que a China, ainda mais competitivos do ponto de vista de mão de obra e tudo, desde os Bangladesh, uma série de países do Sudeste Asiático, e, portanto, a China está a fazer uma mudança de paradigma para uma economia mais de consumo do que propriamente de produção. Isso vai provocar, é outro fator que vai provocar tensões inflacionistas muito grandes a nível mundial. Ficará então para 2022 ver o que é que acontece. Agradeço ao António e à Susana a presença aqui no Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral está no podcast, no site da Renascença e da Fundação e também nas plataformas digitais de podcast. É um programa com o genérico original de Mário Laginha, esta semana com Carlos Schmidt, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos em 2022, na primeira terça-feira, para olharmos para o ano que se avizinha. Boas entradas.